Justiça nega nova prisão do professor denunciado por estupro, cárcere privado e violência psicológica contra mulheres aqui no estado. Paulo Rocha. A decisão é da juíza Traude Beatriz Grabin, do segundo juízo do primeiro juizado da violência doméstica de Porto Alegre. É um pedido, Macedo, que havia sido feito pelo Ministério Público do Estado contra o advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa, de 41 anos. Um pedido que vem na esteira da denúncia que foi apresentada e oferecida nesta semana. O Ministério Público do Estado não confirma os fundamentos para a solicitação de nova prisão, mas profissionais do direito, consultados pela Rádio Gaúcha, explicam que, normalmente, pedidos desta natureza são baseados no descumprimento de medidas cautelares. Lembrando que Conrado chegou a ser preso por quase um mês, entre setembro e outubro do ano passado. E entre as medidas cautelares que foram impostas estão o monitoramento eletrônico, o uso da tornozeleira e a proibição de se aproximar de instituições de ensino. O Ministério Público já recorreu dessa decisão sobre o pedido de prisão. A reportagem tenta contato com a defesa de Conrado Paulino da Rosa. Ele que foi denunciado nesta semana pelo Ministério Público por crimes como estupro, estupro de vulnerável, violência psicológica e cárcere privado. A denúncia é baseada em 12 fatos narrados por 10 mulheres que não se conheciam. Patrulha Maria da Penha realizou ao menos 450 mil visitas para mulheres com medidas protetivas no Rio Grande do Sul ao longo de 13 anos. Letícia Mendes. Esse número de visitas, Macedo, ocorreu desde 2012, quando foi lançado esse programa da Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha, que foi criada para fiscalizar as medidas protetivas de vítimas de violência doméstica aqui no estado. Nesse mesmo período, foram atendidas cerca de 224 mil vítimas aqui no Rio Grande do Sul. O número de visitas e de mulheres atendidas vem aumentando ao longo dos anos. No ano passado, por exemplo, foram 70 mil visitas. O que é a Patrulha Maria da Penha? É uma equipe da Brigada especializada no combate à violência doméstica. Esses brigadianos, eles fazem contato direto com essa vítima após ela receber a medida protetiva e agendam visitas presenciais. Durante essa visita, a vítima recebe orientações sobre a medida e sobre como ela deve proceder em caso de descumprimento. Ela também pode acionar diretamente a patrulha caso volte a se sentir insegura. Nós acompanhamos aqui em Porto Alegre um turno de trabalho desses policiais ali do 20º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede no bairro Sarandi, na Zona Norte. Essa patrulha é formada aí por 2 soldados, né? E essa patrulha atende lá no 20º Batalhão cerca de 500 mulheres com medidas protetivas. O Tenente-Coronel Cristiano Moraes, que coordena o trabalho das Patrulhas Maria da Penha aqui no estado, fala sobre o objetivo dessas visitas. Vamos ouvir um trecho da fala dele. A patrulha vai tentar entender especificamente, conversando com aquela mulher, como é que foi esse tipo de violência, qual é o risco que há, dependendo do que aconteceu, se foi uma violência verbal, se foi uma violência psicológica, se foi realmente uma violência, uma agressão física, se foi uma tentativa de feminicídio, enfim, para que nós possamos entender o ambiente familiar que essa mulher tem, para que ela possa nos procurar, ter um contato direto com essas equipes, dessas patrulhas, se ela se sentir em alguma situação de vulnerabilidade, que ela necessite um atendimento mais rápido e específico. Uma pequena lesão de hoje, ela pode, e com certeza ela vai se transformar num feminicídio daqui a um tempo. Então a gente tem que romper esse ciclo. No Rio Grande do Sul, atualmente, Macedo tem 62 patrulhas Maria da Penha e elas atendem 117 municípios. Não tem uma previsão de ampliação do número de patrulhas. A aposta da brigada é na formação daqueles policiais que atuam no policiamento ostensivo. Em municípios onde há números menores de medidas protetivas, a opção nesse momento é por capacitar esses policiais. Nos últimos anos, cerca de 3 mil policiais receberam essa especialização sobre como atender os casos de violência doméstica. Letícia, está comprovado que a Patrulha Maria da Penha ajuda bastante a prevenir casos de violência ou a combater casos de violência contra as mulheres. Agora, números enganam. Já dizia um ministro lá do tempo da ditadura que a estatística mostra tudo menos o essencial. É tipo biquíni, mostra tudo menos o essencial. 70 mil no ano passado, dividido por 365 dias, dá 191 visitas por dia.
dividido pelo número de municípios, dá 1,63 visitas por dia. Apesar dos resultados positivos, apesar do trabalho elogiável da Brigada Militar, ainda é pouco. Macedo, o que a gente percebe acompanhando o trabalho deles, tá? É que por exemplo, como é que é a rotina deles? Eles saem pela manhã com uma lista ali, por exemplo, ali no 20º Batalhão de 15 mulheres, né? E começam a procurar essa vítima. É muito comum a vítima, por exemplo, trocar de endereço, trocar de telefone, justamente para o agressor não fazer esse contato. Então, eles têm que praticamente caçar esse endereço dessa vítima. É comum que esse endereço esteja incompleto, né? Às vezes é um condomínio e só tem um numeral, não tem o número do apartamento. Tem um trabalho, né, que acaba sendo até um trabalho meio de formiguinha, assim, né, que eles têm que achar essa vítima e a visita, ela só é computada quando eles encontram a mulher. Quando eles encontram um familiar, por exemplo, conversam com o familiar, essa visita não é computada. Ela só vale quando eles têm contato diretamente com a mulher. Quando eles falam por telefone, ela não é computada, mas sim somente quando esse contato é presencial, quando a vítima, né, consegue ter esse contato direto com os policiais. Além disso, né, a estatística mostra que 117 municípios são contemplados. Eu sei que boa parte dos 497 municípios do Rio Grande do Sul são muito pequenos, onde casos de violência em geral são muito raros. Mas ainda assim, dentro de um contexto estadual, 117 municípios também é menos de um quarto, né? Então há 3/4 dos municípios gaúchos sem cobertura da Patrulha Maria da Penha. Por isso que eu digo, é um trabalho excelente, um trabalho elogiável, um trabalho que traz resultados, só que diante da gravidade da situação da violência contra a mulher, é um trabalho que deveria e precisa ser ampliado em todo o estado. Sim, sem dúvidas, Macedo. A gente mostra, né? São 117 municípios atendidos. Atualmente, nesses outros municípios, tem essa aposta em capacitar os policiais, mas claro que, obviamente, né? O ideal, né? Num cenário ideal, seria ter efetivo para estar presente em todos esses municípios, que se pudesse fazer o atendimento, né? Até para que se chegue mais conhecimento dessas medidas, porque o fato do município ser pequeno não significa, né? Que a gente não tem um número alto de mulheres que estejam sofrendo violência doméstica. Muitas vezes elas não conseguem pedir ajuda. Sim. Inclusive, é justamente um dos pontos que eles tratam, assim, que o principal gargalo hoje ainda é fazer a mulher conseguir pedir ajuda, é fazer ela conhecer essas ferramentas, saber que existe. Então, obviamente, a ampliação do programa, né, também traria resultados melhores. Até porque, né, levando em conta o extremo, que é o feminicídio em si, de cabeça, que eu lembro de 2 que ocorreram esse ano e que foram em municípios pequenos, Mostardas, Litoral Sul, e Roque Gonzales, um dos casos mais recentes. São 2 pequenas cidades, né? Isso, o tamanho do município, ele não está relacionado, né, Macedo, ao fato de que muitas vezes em municípios maiores a gente tem até redes mais articuladas, né? A gente consegue estabelecer mais possibilidades para essa vítima pedir ajuda, né? E as estatísticas mostram que quanto mais a mulher consegue denunciar, né, menor é a chance dela ser vítima de um feminicídio. No ano passado, 95% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva. Ou seja, né, faz diferença a mulher buscar ajuda. Claro que qualquer ampliação nesse sentido é sempre positiva, né? Isso. Fique bem claro, não há nenhuma crítica à Patrulha Maria da Penha. Ao contrário, é só elogios. O que a gente quer é mais patrulhas Maria da Penha para salvar mais mulheres nesse momento em que a violência contra a mulher, a violência de gênero, está em alta no Rio Grande do Sul. Agora, 11h17, o estado teve média de 38 descumprimentos de medida protetiva de urgência por dia no ano passado. Fernanda Axelrod. Macedo, o total em 2025 foi de quase 14 mil descumprimentos de medida protetiva e é o maior número dos últimos 5 anos no estado. Em 2024, tinham sido 12 mil registros desse crime. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública e se baseiam em ocorrências policiais. É importante ressaltar que há muitos casos em que o mesmo agressor descumpre a medida mais de uma vez. Inclusive, a gente ouviu relatos de casos de presos em flagrante que tinham descumprido a medida protetiva 10 vezes. Então, não significa 1 para 1. Importante fazer essa distinção. Em janeiro desse ano, a média diária já supera a de 2025, com 41 ocorrências por dia. O total foi de cerca de 1.300 no primeiro mês do ano. O Rio Grande do Sul também teve um aumento nas concessões de medidas protetivas, ou seja, as autorizações na Justiça. No entanto, isso não justifica a alta em descumprimentos, já que esses 2 aumentos não são proporcionais. O dos descumprimentos é maior.
Esse tipo de crime, Macedo, está previsto na Lei Maria da Penha e acontece quando um homem descumpre a ordem judicial de afastamento da vítima de violência. Essas medidas protetivas podem prever que o agressor não se aproxime da vítima, não entre em contato ou que se afaste do domicílio. E nos casos em que o homem não tem a tornozeleira eletrônica de monitoramento, que são a maioria, cabe à própria vítima acionar a Polícia Civil em caso de descumprimento. Para a delegada Valesca Alvarenga, que chefia a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, esse aumento de registros é positivo. Normalmente a gente acaba associando um aumento no crime a algo negativo, mas esse não é o caso. Segundo ela, esse número demonstra que as mulheres estão mais cientes dos seus direitos e, portanto, denunciam mais quando há alguma violação. Ouvimos um pouco do que ela tem a dizer. O fato dela registrar o descumprimento é algo positivo porque ela tem ciência de que ela deve procurar ajuda quando aquele agressor a procura ou manda algum recado. Então isso também a gente tem que continuar reforçando, porque muitas vezes a mulher tem a medida protetiva deferida e ele descumpriu, mas ela não registra, ela às vezes minimiza. Segundo a delegada, nos casos em que não é possível fazer o flagrante, a polícia geralmente tem pedido que esses homens que descumpriram as medidas protetivas sejam presos preventivamente, o que pode durar entre 3 e 6 meses de prisão preventiva. Em 2024, a pena desse crime aumentou, que antes ia de 3 meses a 2 anos, uma sentença, hoje é prevista entre 2 anos e 5 anos de prisão. Valeu. Obrigado, Fernanda. Pacote estadual contra feminicídios começa a tomar forma com 14 projetos de lei priorizados por deputados para análise de constitucionalidade. Gabriel Jacobsen traz mais detalhes para a gente. Estava olhando agora, 61 projetos. Desses aí, 14 foram priorizados, Jacobsen? Para análise na CCJ, Macedo, isso mesmo, são 14 projetos de lei em defesa das mulheres que foram priorizados para análise de constitucionalidade. São projetos sobre os quais houve pedido de priorização para que as propostas sejam analisadas na próxima terça, pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira etapa para a montagem do pacote de medidas contra feminicídios. Porque para chegarem lá em votação no plenário, Macedo, ou seja, a votação final, os projetos primeiro precisam passar por essa análise de constitucionalidade. É o que vai acontecer na próxima terça-feira pela manhã, quando a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer essa força-tarefa e analisar esse ponto específico, a constitucionalidade. Entre os projetos priorizados para essa análise na próxima terça, Macedo, por exemplo, está aquele que busca garantir às mulheres no Rio Grande do Sul a consulta prévia de antecedentes criminais dos homens. As mulheres, por essa proposta, poderiam solicitar à Polícia Civil, através de consultas rápidas, informações sobre antecedentes criminais dos seus pretendentes, dos seus companheiros, com o objetivo de, assim, tentar evitar casos de feminicídio. Outro projeto, Macedo... É importante esse projeto, sabe por quê, Jacobsen? Sim. Porque aí a mulher, ao saber disso, dos antecedentes, poderá verificar, por exemplo, se ele tem antecedentes de violência, em especial violência contra mulheres, enfim, se é condenado, se é criminoso, e aí vai ficar a critério dela, obviamente, mas com essas informações fica mais fácil para ela, ou menos difícil, tomar uma decisão sobre a sequência desse relacionamento ou não, né? Pode ser bastante útil para evitar que uma mulher entre numa situação de violência, numa relação abusiva. Agora, é inevitável pensar nos obstáculos práticos e legais, né, Macedo? Como isso seria efetivado na prática, caso o projeto seja aprovado? Sim. A mulher vai ter que comprovar para a Polícia Civil que está mantendo uma relação de aproximação ou uma relação estabelecida com um homem. Depois de comprovar isso, a polícia vai enviar para ela os antecedentes de uma pessoa, uma informação que pode ser sensível. Sim. Então não é muito simples isso ser operacionalizado, é algo que vai ter que ser... E pode ter golpe, né? Daqui a um pouco a mulher golpista vai lá buscar informações, alega que está tendo relacionamento com sabe-se lá quem e pega dados referentes a essa pessoa sem ter nenhuma ligação com ela, né?
Isso, são as dificuldades de operacionalização prática da proposta que a gente vai ver agora no debate na Assembleia, se constituir com argumentos favoráveis, contrários. Vamos ver se passa em sua constitucionalidade na próxima terça-feira. E daí são vários os outros projetos priorizados, Macedo. Vou dar alguns exemplos aqui dessa lista de terça. Criação de um protocolo estadual de investigação de feminicídios no Estado, buscar uniformizar as investigações sobre esse tema no Estado. Outro, percentual mínimo de investimento do Estado em publicidade para campanhas de prevenção à violência contra a mulher. Mais um exemplo, projeto que pretende priorizar os filhos das vítimas de feminicídio no acesso a políticas públicas educacionais e políticas públicas sociais. Outro ainda, cria um programa de defesa pessoal para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Estou dando alguns exemplos, Macedo, diversos de projetos, deputados de esquerda, direita, centro, fazendo essas propostas que serão analisadas em sua constitucionalidade. Todos esses estarão no pacote antifeminicídio que começa a ser votado provavelmente na próxima terça, já pela tarde na Assembleia. Não. Aí depende primeiro da análise de constitucionalidade, depois do acordo político dos deputados e deputadas, porque a ideia é que se leve a plenário aqueles projetos sobre os quais não há uma grande polêmica, uma grande disputa, para mostrar uma boa intenção, uma unanimidade da Assembleia Legislativa em torno de um tema, Macedo. Estou olhando aqui, tem de praticamente todos os partidos, só não estou achando aqui alguma proposta, por exemplo, do MDB. Não estou vendo aqui. Mas tem de vários partidos, à direita e à esquerda. São 61 propostas inicialmente apresentadas, dessas 14 foram selecionadas para uma primeira análise, um primeiro exame sobre constitucionalidade na chamada CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, e essas análises aí estão previstas para ocorrer em quanto tempo na comissão, hein, Jacobsen? A ideia, Macedo, é que um primeiro bloco seja resolvido já na terça-feira pela manhã. Então, que durante a manhã de terça-feira, num esforço conjunto, a Comissão de Constituição e Justiça analise todos os projetos priorizados e já disponibilize para a tarde esses projetos para serem votados, caso haja constitucionalidade e acordo. Importante dizer, Macedo, que além desses que estão aí priorizados, que a gente citou, esses 14 de terça-feira na comissão, também tem outros que já tramitaram antes na comissão e que estão disponíveis para votação em plenário, que já tiveram a sua constitucionalidade aceita. Então, além desses 14, a gente pode ter outros projetos que também vão à votação final em plenário na terça-feira à tarde. Isso depende aí daí só do acordo de líderes, não mais da constitucionalidade para esse outro grupo de projetos. Estão já na Assembleia aguardando inclusão em pauta e podem ser incluídos agora nesse pacote que ficou acordado entre as lideranças, independente de aparecerem ou não nesse momento na lista da CCJ. Muito bem, obrigado, Gabriel Jacobsen.